Bom dia. Antes de começar a apresentação propriamente dita, só o que eu falei para vocês é isso aqui. Eu acabei pegando a imagem, né? É esse modelo de 6 guarda-chuvas de indicadores que eu falei agora, e o PDF desse material já está disponível com ele, tá bom? O original da Hero, e dá para dar uma olhada, que eu acho que é um outro jeito da gente começar a pensar em indicador em promoção de saúde, intervenção de gestão de saúde, porque ele é bastante completo, né? Ele vai olhar a área da produtividade e performance, o impacto na produtividade e performance, o impacto na saúde do colaborador, né, o impacto do suporte organizacional, quanto que essa cultura dessa organização favorece, apoia e suporta, né, práticas de bem-estar e de saúde, a satisfação em relação aos programas, a participação e os impactos financeiros. E aí ele indica, inclusive, uma fórmula, um raciocínio lógico para que isso componha o valor do investimento desse programa. Então, é bem bacana, a gente não tem isso em português, tá no original em inglês, mas eu acho que disseminar isso e a gente começar a estudar e a tentar praticar já é uma boa, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora para o começo. Vou voltar por aqui para não me perder aqui no Vale, né? Todo mundo está vendo todos os slides. Bom dia. Eu sou a Daniele. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à APM, toda a equipe do CQH de trazer a gente aqui, de dar essa oportunidade de a gente conversar sobre promoção de saúde, sobre bem-estar, sobre comportamento em saúde. Eu não gostaria de ficar aqui atrás, mas parece que eu só posso ir até a metade ali da sala, né? Então, eu vou me mover um pouquinho na hora que eu tiver o microfone mais solto. Tudo bem para vocês? Tá bom. Obrigada. Bom, primeiro eu queria, assim, dizer para vocês que o que a gente está trabalhando em promoção de saúde nas organizações já acontece há vários anos, mas a gente vem cada vez crescendo mais, tentando sistematizar mais, tentando encontrar novos caminhos, e o que a gente percebe é que o nosso trabalho na área de saúde enquanto prescrição do que é correto a fazer talvez não esteja funcionando. Não sei se só eu que sinto isso, né? Mas o que a gente fala enquanto profissional de saúde, enquanto especialista, não necessariamente é recebido e aderido pelos nossos pacientes, clientes, não é isso? Essa não é uma dor que a gente tem? Ou não? Só eu tenho essa dor? Por favor, me ajudem, porque se for só eu quero saber o que vocês estão fazendo. Né? Então, assim, essa é um pouco da reflexão que eu estou vindo trazer para vocês, compartilhar o que a gente vem fazendo nesse sentido, de olhar para a mudança de comportamento e para o impacto no estilo de vida das pessoas de um outro lugar que a saúde vem começando a ter devagarinho. Gostaria que vocês me interrompessem a qualquer momento, né? Tenho a expectativa que isso aqui seja um diálogo, que a gente possa trocar, tá bom? Fiquem à vontade para tudo que eu não entendi, enfim. E a gente vai fazer uma apresentação breve e daí eu vou fazer uma dinâmica com vocês, vou convidar vocês para fazer uma dinâmica, e quem estiver assistindo remoto, a gente vai tentar fazer uma estratégia aí de meio termo para a gente conseguir seguir. Então, o que eu trouxe para a gente conversar, na verdade? A ideia é que a gente primeiro entenda o ponto de partida de que saúde eu estou falando, de que conceito de saúde eu estou saindo, de onde eu estou partindo, para que a gente possa partir da mesma página. Vamos discutir um pouquinho dos desafios do engajamento para o autocuidado, do engajamento para a gestão pessoal da saúde, né, individual da saúde. Vão tentar sugerir um novo caminho através do coaching, das abordagens comportamentais, e daí a gente vai tentar entender por onde a gente começa, tá? Então, essa foi a rota aí de navegação que eu fiz para a gente poder caminhar aqui nessa manhã. Tudo bem? Vamos lá. Então, para começar, o que a gente está enxergando hoje como definição da saúde soma a definição da Organização Mundial de Saúde, né? A gente não está excluindo isso, mas a gente está entendendo que tem uma abrangência um pouco além nas relações que compõem esse estado da saúde, né? Então, em primeiro lugar, a gente está falando de um indivíduo, nós todos, né? E aí eu queria fazer um convite para a gente. Quando eu falar do indivíduo, do paciente, do cliente, seja lá como a gente chame, que a gente conseguisse se ver, não ver o nosso paciente, né? E eu, como é que eu estou olhando para a minha saúde, que saúde que eu entendo para mim, como é que é isso? Então, só para a gente fazer essa provocação. Então, a gente está propondo
a discussão a partir dessa perspectiva sistêmica da saúde. Essa definição é do Fritjof Capra, desde a década de 80, ele vem trabalhando esse conceito sistêmico, e a gente está falando que a saúde acontece a partir de um equilíbrio dinâmico, então ela não é um estado estático. Esse equilíbrio dinâmico, ele é influenciado pelos aspectos físicos e psicológicos do indivíduo, são coisas muito de dentro, tá? E eles vão ser impactados diretamente pelo nosso ambiente social, pelas nossas relações. Já tem pessoas estudando, né? Tem o Nicholas Christakis em Harvard estudando o impacto das redes sociais nas epidemias. Não sei se alguém já viu esse trabalho. Não é da rede social Facebook, é da rede social real, nossa, aqui, né? Então, ele fez alguns estudos muito interessantes e ele tem uns indicadores já desses estudos grandes, dependendo do número de pessoas, da minha rede primária de contato. Então, o quanto que a minha rede social primária influencia no meu cuidado de saúde também, no meu comportamento, né? E quanto que isso vai gerando epidemias. Ele fez vários projetos bonitos, um foi com obesidade, outro foi com saúde mental. Vale a pena a gente aprofundar, quando puder, nessa dinâmica da relação social e quanto ela impacta na minha saúde, né? Nesse equilíbrio dinâmico. E aí, um outro fator desse equilíbrio dinâmico é o ambiente natural que a gente vive, né? Só que o ambiente natural que a gente vive está muito longe desse aqui, né? Então, o ambiente natural que a gente vive hoje está conturbado, né? A gente está nas cidades, a gente está nas urbes, a gente está na poluição, a gente está no trânsito, a gente está no barulho, né? Então, de que saúde estamos falando? Estamos falando de uma saúde que busca um equilíbrio dinâmico o tempo inteiro na relação dos aspectos físicos e psicológicos do indivíduo e nas interações sociais e com o ambiente físico, ambiente natural que a gente convive. Faz sentido essa definição para vocês? Faz sentido? Então, a gente começa a entender que o desafio da manutenção do equilíbrio da saúde, ele é muito mais abrangente do que talvez a genética somente possa nos dizer, talvez somente a psicologia possa nos dizer, né? Não dá para fragmentar, tem uma rede de relações, né? A gente está ouvindo tanto de rede hoje, tem uma rede de relações que impacta na determinação do meu estado de saúde, do seu, do dele, tá certo? É dessa saúde que a gente está falando, tudo bem? E a partir dessa abrangência de definição de saúde, a minha pergunta para vocês é: fácil mudar? Pode falar um de cada vez também. Se eu sair da sua linha de visão, você me avisa aqui? Se eu me empolgar? Obrigada. É bastante difícil, justamente porque a gente está com estímulos externos muito negativos, né? Então, vai ter que ter uma consciência individual muito grande para sobrepor, né? Fora a frustração que você falou lá do início. Além disso, tem mais uma coisa interessante, né? Tem apontador aqui? Essa visão bonita aqui, né, de talvez uma certa calmaria, o tempo inteiro na nossa vida, e eu poderia apostar que todos vocês já passaram por isso, né? Quando a gente está num período de muita calmaria, a gente já começa a desconfiar, né? O que vem pela frente? Qual que é a mudança que vem pela frente? Qual que é a impermanência que a vida vai me trazer? Qual é o convite que a vida vai me trazer? É de um desamor? É da perda de alguém querido? É da mudança de emprego? É de um adoecimento de si mesmo? Qual é o desequilíbrio que vai ser colocado aqui e que eu vou ter que, de novo, entrar naquele processo de buscar o equilíbrio dinâmico, né? Então, a gente está falando de um desafio muito grande, porque mesmo que eu tenha construído habilidades, recursos, estratégias, competências, conhecimentos, para me adaptar à realidade, fazer as boas interações, em algum momento a vida vai me desafiar. Não é assim? Acho que não precisa nem ter ciência para a gente concordar nisso, né? Mas, enfim. Então, a gente está concordando que é uma complexidade a mudança.
E aí eu trouxe alguns números para a gente da área de saúde pensar um pouquinho, que chamam um pouco a atenção, né? A maioria dos fumantes quer parar de fumar, só não sabe quando, né? A gente pode dizer que 100% dos fumantes têm conhecimento sobre os males que o cigarro faz para ele, não é isso? Mas isso não é suficiente para ele mudar, né? Então, a maioria das pessoas quer parar de fumar, várias, né? 33% algum dia, mas não nos próximos meses. Eu quero, mas não sei quando, eu não estou pronto, né? E aqui a gente está falando de um hábito, tá bom? Do tabagismo. A gente podia estar falando da atividade física, a gente podia estar falando do hábito alimentar, a gente podia estar falando do gerenciamento de estresse, né? Poucas pessoas estão prontas para mudar nos próximos dias. E isso é uma coisa interessante quando a gente vai ver uma das abordagens de mudança de comportamento. Esse é um estudo que a gente fez ano passado. O Truckpad é uma rede de caminhoneiros que tem um aplicativo que junta o caminhoneiro com a carga, não sei se alguém já ouviu falar disso, e a gente pôs uma pesquisa de saúde dentro desse aplicativo, teve muitas respostas e foi muito interessante, porque 85% dos fumantes, e era um percentual alto, talvez mais alto do que a Vigitel, mais alto do que a média da população, em função do perfil dessa população, eu não vou lembrar qual é a estatística agora, querem parar de fumar, né? E praticamente esses 85% também responderam que se eles tivessem acesso a um tratamento de fácil acesso e gratuito, ou que eles conseguissem pagar, eles adeririam. Então, assim, tem o desejo, mas por que a gente ainda patina, né? Como é que é isso? Esse é um estudo que foi encomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi 2010, 2011, e eles investigaram 610 pessoas pós-infarto. Desses 610 pós-infarto, 20 não abandonou o cigarro, 28% somente iniciou exercício, 67% mudou a alimentação e, pasmem, só 53% aderiram ao tratamento medicamentoso pós-infarto. Né? Porque a gente também escuta a gente falar assim, não, um dia esse cara vai infartar, esse cara vai tomar um susto e daí ele vai mudar, aí ele vai se cuidar. Mas não, né? O que está acontecendo? Por que é tão complexo, né? O que acontece por trás dessa coisa, desse desafio da gente não conseguir sair do lugar? Aqui é uma outra pesquisa sobre adesão, outra publicação sobre adesão. 50% a 60% das pessoas não seguem as recomendações dos médicos, dos profissionais de saúde, quando elas estão associadas à modificação do estilo de vida. Cada um de nós tem um jeito muito próprio de viver, um jeito próprio de gostar de acordar, de levantar, de se alimentar, de conviver. Na hora que eu tenho que fazer mudanças com isso, é meio assustador, né? E quando eu sou convidado a fazer isso pelo profissional de saúde, é mais assustador ainda, né? Porque vem com uma mensagem, se você não fizer, algo que vai lhe acontecer. Ameaça, né? Vem uma ameaça velada, muitas vezes não intencional, às vezes intencional, porque, né, há uma parte da nossa classe que acha que se assustar a pessoa, ela vai acordar, e são abordagens diversas, e cada uma funciona para uma pessoa de jeito diferente. 80% das pessoas que receberam recomendações para parar de fumar num ambiente clínico não pararam de fumar. E 65% a 75% são as taxas de adesão de orientações pós-cirúrgicas, né? Bate com aquele estudo anterior lá dos pós-infarto. Então, assim, a gente está entendendo que a gente tem uma baixa adesão às recomendações dos especialistas, de maneira geral. O que nós estamos fazendo de errado? Que alguma coisa a gente está fazendo errado. Né? Se a gente estivesse acertando, a gente estava conseguindo melhorar a saúde das pessoas e ajudar as pessoas a mudar os seus hábitos. E aí eu vou trazer um pouquinho esse quadro para a gente pensar um pouco juntos, né? Quando a gente pensa em fatores de adesão ou não adesão a uma mudança, a gente tem uma série de questões que interferem diretamente nessa mudança, nesse impacto de mudança. Elas vão desde questões ambientais até políticas públicas. A gente está trazendo uma abrangência muito grande para essa demanda. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Segurança e facilidade. A gente está aqui com a doutora Dulce, que trabalha com a gente no hospital, trabalha com promoção de saúde há muitos anos, e ela me conta uma história que é muito interessante, que ela recomenda os pacientes todos, vão caminhar, vão fazer caminhadas, isso vai melhorar a sua vida e tudo mais. Mas, no espírito investigativo, a doutora Dulce começou a pedir para que os seus pacientes trouxessem fotos dos lugares onde eles vão caminhar.
E na hora que eles trouxeram fotos, ela falou assim, para de caminhar. Porque a calçada é toda esburacada, porque não é seguro, porque você está exposto a ser assaltado. Então, assim, vamos caminhar em outro lugar, mas se eu não tenho outro lugar para caminhar, como é que eu faço? Né? Então, esse é um fator que pode ser determinante ou não da minha mudança. Eu tenho acesso, eu tenho facilidade, é seguro, está disponível, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, enfim. As questões interpessoais, né? Suporte social. Vou dar um exemplo muito interessante aqui. Quem aqui já recebeu convite para ir para Happy Hour? Só? Vamos lá, fala a verdade para mim. Hã? Eles convidam, entendi. Não recebem, convidam, tá ótimo. Gente, e quem aqui já recebeu convite para fazer caminhada junto? Então, assim, as nossas interações sociais, muitas vezes, elas favorecem a feijoada de quarta-feira com a caipirinha e não favorecem os hábitos saudáveis. Não é verdade? Daí depois a gente vai reclamar que as nossas taxas de alcoolismo tão altas. Né? É cultural e é facilitado o acesso à bebida, mas a atividade física ou a alimentação saudável, peraí, né? Esse negócio é meio careta. Tudo bem? Os valores da cultura, tudo isso vão determinar se a gente está mais fácil de mudar ou não. Questões globais, né? O quanto que a mídia impacta na nossa atitude, quanto que nos últimos 5, 6 anos a gente teve aí de uma forma positiva, por exemplo, a Rede Globo falando de saúde, falando de promover saúde, falando de aumentar o nível de atividade física, como que isso impactou um maior número de pessoas, isso é bacana, né? Individuais, que são desafios tremendos aqui, né? O quanto que eu conheço a respeito dos benefícios desse hábito ou dos malefícios desse hábito, quanto que esse hábito me limita ou me faz seguir adiante, né? Minhas crenças, né? Muitas vezes eu acho que não vai adiantar nada, entendeu? A vida não é tudo isso mesmo. Não tem problema se eu morrer com 60 anos por causa do cigarro. Não faz a menor diferença se eu morrer com 50, 60 ou se eu morrer com 80. A vida do jeito que está, né? Então, assim, quanto que a minha crença impacta na minha tomada de decisão, né? E aí, fatores genéticos, fatores fisiológicos e as questões das políticas públicas. Quem já foi na Paulista fechada de domingo? Os paulistanos aqui. Extremamente agradável, não é? Mas a gente precisa da política pública, daquele espaço ser autorizado como um espaço de lazer, ser autorizado como um espaço de convivência, enfim. E aí a gente poder usufruir disso. Né? Então, esses são fatores de adesão ou não adesão. Olha o tamanho da encrenca que é mudar, né, gente? Tem um monte de coisa interferindo ali. E aí, a gente também sabe já em promoção de saúde que somente 5% das pessoas mudam o seu comportamento a partir do conhecimento. Então, eu descobri, vamos supor que eu não sabia, que fumar faz muito mal, e aí agora eu resolvi que eu vou parar de fumar. 5% só. Né? 25% mudam de comportamento, né, a partir da construção da habilidade, do saber fazer. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para incluir isso na minha vida? Como é que eu, que fui uma pessoa que nunca tive muita facilidade com esportes, por exemplo, na educação física, eventualmente até sofri bullying, detesto fazer exercício físico, como é que eu vou conseguir incluir isso na minha vida se eu nunca tive experiência prática disso, se eu nunca fiz, se eu não tenho habilidade, se eu não sei fazer, não aprendi a fazer? Então, quando eu sei fazer, eu também tenho uma maior chance de mudar. 30% a questão motivacional, muito intrínseca, e aí eu já vou falar um pouco mais disso para vocês, e 40% oportunidade. Ou seja, na medida que a gente tiver também políticas públicas que favoreçam acesso e oportunidade, a gente vai ter maior chance, né, de ter mais saúde, de ter mais bem-estar e das pessoas poderem fazer melhores escolhas. Tudo bem? Estamos juntos aqui nesse slide? Bom, e aí, né? O que a gente junta isso tudo com a nossa definição de saúde inicial? Saúde está relacionada à mudança, né? Porque eu tenho que me adaptar e é um equilíbrio dinâmico o tempo inteiro, e o tempo inteiro a vida está me convidando para essa mudança. Quanto mais flexibilidade eu tiver,
mais saúde eu vou ter. Faz sentido? Mais flexibilidade para lidar com as situações estressantes do dia a dia, mais flexibilidade para lidar com as complexidades da cidade que eu vivo, né? Mais flexibilidade para acolher as minhas limitações. Tudo bem? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês do Prochaska e de Clemente. O James Prochaska, ele é um psicólogo na década de 80, e eles começaram a fazer grandes estudos populacionais para entender como as pessoas mudam de comportamento. Quem aqui conhece o modelo de mudança de comportamento do Prochaska? Alguém conhece? Não? Eles começaram a fazer estudos para entender, nas diferentes abordagens terapêuticas, como é que a pessoa muda de comportamento. Então, eles criaram um modelo que chama transteórico, justamente por isso, porque eles foram estudar na terapia junguiana, na psicanálise, na cognitivo-comportamental, como é que todos nós mudamos de comportamento. E aí eles propuseram um modelo que eles chamam de transteórico, porque eles dizem para a gente, independente da abordagem terapêutica ou da intervenção, todos nós mudamos de comportamento em fases. Tá? A primeira fase é a fase de pré-contemplação. É aquela fase que eu estou assim, eu não vou mudar, eu não posso mudar, nem me fala sobre isso. Eu ganho 1 ano de academia de graça e eu rasgo o cupom. Porque eu não quero saber desse negócio, não me vem falar desse negócio. Vocês conhecem alguém assim? Ou algum comportamento que você não quer mudar, mesmo sabendo que talvez fosse bom você mudar? Né? Então, esse é um primeiro nível de prontidão para a mudança que a gente chama. Aí a gente vai para um segundo nível. Talvez eu possa mudar. Ai, mas é tão gostoso fumar, né? É tão gostoso comer a feijoada de quarta-feira. Acho que só essa quarta, né? Daí na semana que vem eu falo assim, ai, que consciência pesada, né? Vou parar de comer. E aí eu fico nessa ambivalência dos prós e contras e eu não consigo também sair do lugar. Esse é um segundo estágio de prontidão para a mudança. O terceiro estágio é aquele que eu estou pronto, eu estou querendo, eu estou disponível para saber como é que eu vou incluir atividade física, como é que eu vou incluir nutrição, como é que eu vou dormir melhor. Né? É um terceiro estágio, eu estou pronto para começar a fazer isso mais ou menos nos próximos 30 dias. Um quarto estágio, eu estou fazendo, eu comecei a mudança. E eu estou lá comprometido com aquela mudança. E um quinto estágio da manutenção. Eu faço isso já provavelmente há mais de 6, 7, 8 meses e isso já está sendo incorporado na minha rotina como uma coisa mais tranquila. A beleza e a tristeza desse modelo é que ele não é linear, né? Ele é uma espiral e para todas as fases a gente tem recaída. Né? Quem já viu recaída? Dieta da segunda-feira. Nossa, eu fiquei sem fumar 3 anos, mas daí eu saí com o pessoal, eu falei assim, não, é só um cigarro. Pronto, voltei a fumar. Né? Então, assim, lápis e recaída faz parte do processo de mudança e a gente tem abordagens diferentes para falar com as pessoas que estão em diferentes fases. Eu não posso, numa abordagem de promoção de saúde numa organização, por exemplo, fazer uma abordagem de campanha de incentivo à atividade física, dando convênio, desconto, premiação, se, por exemplo, 80% da minha população está em pré-contemplação para fazer atividade física. Vai para o ralo a minha campanha. Eu tenho que fazer outra coisa aqui. São outras intervenções. É outra forma de falar. São outros processos cognitivos que têm que ser acionados para que essa pessoa encontre razões suficientes para ela sair desse estágio e começar a falar, eu acho que vale a pena. E daí a gente entra com processos específicos. Tudo bem? E essa é a riqueza dessa abordagem comportamental. Esse modelo transteórico de mudança de comportamento, ele é um dos primeiros modelos que vem sendo utilizado, junto com a entrevista motivacional, muito pela enfermagem, né, há mais de 20 anos. Para a gente ajudar, especialmente começou com drogadição, com álcool e drogas, e depois foi se expandindo essa abordagem para outros comportamentos. Mas o que a gente acredita quando a gente está trabalhando com as pessoas a partir dessa perspectiva? Primeiro, não tem fracasso. Uma recaída em um hábito, ela não é um fracasso. Ela é uma oportunidade de aprendizagem. Eu vou olhar para essa recaída e vou falar assim, puxa vida, o que aconteceu que eu recaí?
Onde é que foi que eu escorreguei? Onde é que foi que eu não cumpri aquilo que eu tinha combinado comigo mesmo? Ah, eu descobri que, sei lá, vou tentar dar um exemplo simples para vocês. Alguns não são tão simples. Eu descobri que realmente, quando eu tomo café, a minha vontade de fumar um cigarro é incontrolável. Então, qual que é a aprendizagem? Que, por enquanto, talvez eu deva não tomar café, se eu quero continuar comprometido com 0 cigarro. Tudo bem? São aprendizagens. Eu me comprometi a chegar em casa e ir para a academia do meu prédio fazer 20 minutos de caminhada na esteira. E eu não consigo. Eu chego, subo no apartamento e não consigo descer. O que eu aprendi dessa situação? Por que será que eu não consigo? O que eu posso fazer? Ninguém conhece esse exemplo, né? Tem gente rindo, né? O que eu posso fazer para quebrar essa situação e conseguir chegar aí para a academia? Vamos explorar? Eu posso deixar uma mochila no carro, em vez de subir para o meu apartamento, eu ir direto para a academia? Será que isso vai funcionar? Vamos experimentar. E aí, se funcionar, eu já aprendi um pouco mais de mim mesmo e como eu funciono. E aí eu vou aprendendo e vou incorporando recursos que eu vou poder usar para várias áreas da minha vida, não só para atividade física. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Tá? Beleza. Eu aumento a minha autoeficácia. Na medida que eu não tenho fracasso, que eu não tenho aquela chibata, sabe assim, aquele ó céus, ó vida, ó azar, cada aprendizagem é uma conquista para mim. Então eu vou aumentando internamente a minha crença de que eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer as mudanças desejadas, eu sou capaz de aprender sobre mim mesmo, eu sou capaz de ter mais autocontrole, eu sou capaz de descobrir as estratégias. E isso vai impactando em diversas áreas da vida, não só aquela que você escolheu mudar. Né? E eu vou construindo recursos e estratégias. Na medida que eu vou aprendendo, eu vou construindo recursos e estratégias. Eu tenho brincado que por exemplo, em programa de cessação de tabagismo, é como se eu estivesse me preparando para parar no vestibular, para passar no vestibular. Né? Pouquíssimas pessoas falam assim, não vou mais fumar, jogo o cigarro e acabou. Né? Mas, quando eu me preparo para isso, eu estudo o que acontece comigo, eu estudo o meu comportamento, eu estudo as minhas emoções, eu estudo o que o cigarro representa para mim, eu tenho uma chance muito maior de ter recursos e estratégias que vão me dar suporte para eu passar melhor por essa adversidade que vai ser a cessação, por exemplo. Eu estou preparado para isso. Eu sei o que eu vou fazer quando acontecer aquilo. Eu sei o que eu vou fazer quando eu precisar daquela pausa de criatividade. Eu sei o que eu vou fazer quando eu precisar daquele amigo que o cigarro é e que ele não vai estar ali. Enfim. Tudo bem? Muito bem. E aí é só uma provocação, né? Quem que consegue dizer sim a essas perguntas? E aí eu estou provocando vocês mesmo. Quem está assistindo pode responder, mas eu não vou saber. Quem aqui está só no máximo 2,5 kg acima do peso ideal? Não precisa levantar a mão, tá bom? Só pensa. Só pensa. Quem aqui pratica exercício durante 30 minutos ou mais na maior parte dos dias da semana? Quem aqui come uma dieta saudável com 5 porções de frutas, vegetais na maior parte dos dias? Talvez eu consiga responder uma ou duas, né? Mas todas, vamos ver quem. Eu não fumo nem uso derivados de tabaco. E eu não faço uso nocivo do álcool excessivo, né? É um desafio, né? É um desafio. Quem consegue responder sim a essas 5 perguntas, eu posso afirmar para vocês, não faz isso sem esforço, não faz isso sem disciplina, não faz isso sem comprometimento consigo mesmo, né? E sem a convicção de que tem uma razão para eu fazer isso, né? Tudo bem? Tá bom, Dani, você falou de todas as desgraças, de todas as dificuldades, de todos os desafios. Como é que a gente pode, na área de saúde, começar a olhar para isso de uma maneira diferente? O que a gente está propondo? Você consegue voltar no slide anterior? Só no computador? Peraí. Aqui está quebrado. Nesse slide aí, você falou, olha, aí tal, eu estou com 2 quilos no Instagram. Eu até fui muito bem, obrigado, nesses 5 critérios aí. Só um que eu me estrepei. Agora, aí eu acho que existe um outro aspecto. Há aquele que não colocou o pé aquele que começou bem a vida,
a profilaxia de entrar no cigarro, a profilaxia de não entrar no álcool, é este aí. Porque eu acho que, sobretudo, está bem nesses 5 itens aí, aquele que não começou. Porque aquele que começou se complica, aí sofre, como você falou. Não, faz super sentido, né? Por isso que a gente fala muito de educação em saúde nas escolas. Isso tinha que estar acontecendo de uma maneira mais incisiva, né? Mais contínua, porque os jovens têm que aprender os impactos, né? Apesar de que eles vão ter as mesmas adversidades emocionais para conseguir dar conta também dessas coisas, né? As razões aí são diversas, mas com certeza quem tem isso já como um valor instaurado na sua vida desde cedo, o ambiente em que conviveu e cresceu é um ambiente que favorece a saúde, que reforça esse hábito, vai ser mais fácil, com certeza, né? E aí o que a gente está propondo? A gente vem estudando há 10 anos a abordagem comportamental que a gente chama de coaching em saúde. O coaching ele pode ter várias interpretações. Aqui a gente não está falando do coaching executivo, a gente não está falando do coaching empresarial, a gente não está falando de nada disso. A gente está falando de uma abordagem comportamental específica na área de saúde para ajudar as pessoas a mudar comportamento relacionado à saúde. Em especial, a gente está falando de mudanças na área do estilo de vida, pode ser alimentação, atividade física, sono, gerenciamento de estresse. A gente está falando de apoio para adesão a tratamentos, apoio para aderência medicamentosa, né? Então, a gente está falando de intervenções comportamentais. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como que isso acontece. Essa é uma definição do consórcio nacional. Eu vou mostrar para vocês que as pesquisas científicas em coaching em saúde têm aumentado tremendamente e muito da contribuição do consórcio americano é importante para esse referencial científico pelo seguinte: a gente começou a ver na literatura inúmeros artigos sobre coaching em saúde e coaching em bem-estar. E aí você começa a pegar os artigos, eles não são estudos, ensaios clínicos, eles não são randomizados, a intervenção de coaching que um fez é diferente da que outro fez, então a gente não consegue comparar os estudos. E aí o consórcio, há 7 anos, juntou várias escolas formadoras de coaching nos Estados Unidos e falou o seguinte: nós temos que arrumar um pouquinho essa casa. O que é o coaching em saúde, como funciona essa intervenção, e isso tem que passar a ser diretriz para a formação de profissionais nessa área e para a gente poder fazer estudos científicos em que a gente consiga comparar e ter uma assertividade maior, né, uma efetividade maior desses estudos. Então, o consórcio ele propõe uma definição, né, que eu vou abordar em vários slides, mas assim, ele fala que o coaching é um relacionamento de parceria, né, para mudanças duradouras, centradas no indivíduo e não no profissional de saúde, e não no protocolo, e não nos nossos conhecimentos prévios, e isso acho que é o maior desafio para a gente em saúde aceitar, né? E que esteja alinhada com os valores desse indivíduo, que promovam saúde e que aumentem o bem-estar desse indivíduo. Durante o trabalho, eles demonstram, né, uma consideração positiva incondicional pelo cliente e uma crença de que o outro é capaz de mudar, né? A gente brinca que o coach ele quase acredita mais que você pode mudar do que você mesmo, né? E essa crença é importante para o processo. Honram que cada pessoa é um especialista da sua própria vida, ao mesmo tempo que garantem as interações de maneira respeitosa e sem julgamento. Eu acho que a gente está falando de grandes desafios aqui do mundo contemporâneo. Quando eu começo a falar, imediatamente, ou quando alguém começa a falar comigo, vejam se eu estou falando bobagem, quando alguém começa a falar comigo, imediatamente eu começo a julgar o que essa pessoa está falando a partir dos meus referenciais. Não é assim? E aí eu perco a chance de dar uma escuta verdadeira, de dar uma escuta que é a do outro, não é a da minha perspectiva. E aí que acontecem os grandes encontros da vida, né? O crescimento de publicações ele é imenso. Nos últimos 2 anos a gente tem uma guinada de estudos bastante bem desenhados, né? E a gente está vendo resultados importantes do coaching nas áreas de diabetes, nas áreas de fibromialgia. A gente está tendo estudos que estão chamando a atenção da gente. Aderência medicamentosa para depressão. Tem coisas bacanas que estão surgindo por aí. Então, a gente não está falando de uma metodologia que é inventada ou que, enfim, a gente está falando de ciência, tá? Esse quadro, ele resume bem
a abordagem do coaching, e aí eu vou conversar um pouquinho sobre cada item. Primeiro, a gente está falando de um atendimento centrado no paciente. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Não dá mais para a gente digerir eu ir numa nutricionista, por exemplo, vamos supor que eu sou vegetariana. Alguém é vegetariano aqui? Não? Vamos supor que eu sou vegetariano. E aí eu fui numa nutricionista para receber uma orientação de uma dieta alimentar bacana, porque eu quero me cuidar. E aí eu falo para essa nutricionista que eu sou vegetariana. E essa nutricionista fala para mim, não, mas não pode, você precisa comer proteína. Ok, eu vou comer proteína de origem vegetal. Não, você tem que comer proteína de origem animal, porque senão não resolve. E aí, essa nutricionista não dá escuta para a minha escolha de ser vegetariana e eu saio de lá com uma orientação alimentar que tem lá peito de peru no café da manhã, peixe, parará. Eu vou embora para casa, o que eu faço com essa orientação? E como eu me sinto, né, em relação às minhas escolhas? A gente muitas vezes está desconsiderando o que está lá do outro lado. Quais são as crenças dessa pessoa? Quais são os valores dessa pessoa? Né? E a gente tem que ter mais repertório que isso. A gente precisa ser melhor que isso, gente. Né? Senão a gente continua perdendo as pessoas. Então, assim, nossa abordagem é absolutamente centrada no indivíduo. A gente tem que ter uma escuta para as necessidades dele a partir do lugar onde ele está vendo a realidade, não onde a gente está vendo. Tá? O processo todo ele é baseado em autodescoberta, né? A gente não costuma dizer para o paciente ou para o cliente o que ele vai fazer, mas a gente trabalha muito na facilitação da descoberta dele, da realidade dele, com perguntas abertas, com abordagens que ajudam ele a pensar e a construir seus próprios caminhos. As metas desse processo são autodeterminadas pelo indivíduo. Vou dar um exemplo bem clássico para vocês. A recomendação hoje para atividade física, né, 150 minutos semanais, 30 minutos na maior parte dos dias da semana. Essa é a recomendação que a gente está escutando e que a gente tenta fazer, né? E aí a gente vive em São Paulo. E aí as pessoas trabalham 10 horas por dia. Algumas pessoas ficam 2 a 3 horas no transporte do seu trabalho para casa, de casa para o trabalho. E eu estou falando para ele que se ele não andar 150 minutos por semana, não vai resolver. Que chance tem essa pessoa de aderir? Né? Ao invés de eu perguntar para ela, como é a sua realidade hoje? Como é que é seu dia a dia? Como é que funciona a sua rotina? Onde você acha que você pode incluir um pouco de atividade física? Você consegue, na hora do seu almoço, separar 10 minutos e andar um pouco mais? Em vez de fazer só o percurso, fui almoçar, voltei? E aí a pessoa vai parar para pensar e vai olhar para a vida dela e vai falar assim, eu posso... Vou tentar dar um exemplo. Eu posso de sábado e talvez um dia da semana à noite eu consiga fazer alguma coisa. Tá bom, então por onde você quer começar? Eu quero começar pelo sábado. Ok, vamos começar pelo sábado. Ok. O sábado daqui 6 meses é muito provável que vire 150 minutos por semana ou mais. Porque essa pessoa foi respeitada na possibilidade dela. E na medida que ela experimenta, adere, gosta, não sente dor, ela tem muito mais chance de continuar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Tá? Então, as metas são determinadas pelo indivíduo, não pelo profissional de saúde. Esse acompanhamento, ele tem que ter uma duração e uma dosagem. Né? Não adianta falar que a gente está fazendo abordagem comportamental em saúde, encontrando com esse indivíduo uma vez a cada 4 meses, ou falando com ele por telefone a cada 4 meses. Não, tem um projeto. Eu estou fazendo um projeto de saúde com essa pessoa, eu tenho que ter um encontro semanal ou quinzenal com essa pessoa. A gente já tem bastante literatura dizendo para a gente que o atendimento presencial não tem uma diferença no impacto de resultado se o atendimento for telefônico ou conferência web. Isso é uma questão muito mais de cultura e de preferência da pessoa do que da efetividade da abordagem. A gente brasileiro gosta muito do contato presencial, né? Mas está difícil, né? Está difícil a gente se locomover, está difícil a gente... Então, vamos tentar construir outras possibilidades que funcionam também. Então, e esse contato tem que ter uma duração, né? Eu não consigo abrir uma escuta verdadeira para uma pessoa se eu falar com ela durante 10 minutos. Tá certo?
Então, as sessões de coaching, elas variam aí entre 20 a 40 minutos, pelo menos. Depende do processo, a gente trabalha com esse tempo, para a gente poder aprofundar nas questões, ajudar essa pessoa a fazer descobertas. É importante um contato humano para a gente ter um impacto, né? A gente está vendo a tecnologia digital crescer muito, inclusive lá no hospital a gente está fazendo trabalhos com isso, mas o contato pessoal, humano, com esse indivíduo durante esse processo ainda é muito essencial, né? E com o mesmo profissional. A gente conhece programas que uma vez uma pessoa te liga, daí na próxima vez é outra pessoa que abriu o seu prontuário, viu o que aconteceu na sessão anterior e vai conversar. Não resolve. A gente tem que ter um processo que tenha vínculo, né, e que tenha crescimento. A gente tem que trabalhar o tempo todo com a responsabilidade do automonitoramento. Então, quando a gente começa um processo desse, fica muito claro para essa pessoa que o trabalho não é do profissional de saúde. Não é do coach. Não sou eu que vou fazer por você. Quem vai fazer por você é você. E durante as nossas conversas, quem trabalha muito mais é você do que eu. Né? Se a gente tiver uma sessão, um atendimento de coaching, que o coach fala muito mais do que o cliente, está tudo errado. Né? A gente tem que facilitar a descoberta e o empoderamento desse indivíduo, porque senão, de novo, a gente vai cair na mudança não sustentável. Eu mudei porque o médico falou, daqui 15 dias eu volto. Eu mudei porque o outro falou. Não é porque eu acreditei nisso ou porque eu descobri que isso é um valor para mim. Tudo bem? E na área de saúde, a gente tem algumas discussões que são interessantes pelo seguinte. Como é que eu posso estabelecer uma relação de parceria com um paciente ou com um cliente se houver uma relação de hierarquia? Eu sei mais do que ele sobre isso. Que é o que acontece quando a gente, enquanto profissional especialista em saúde, eu sou nutricionista, eu sei mais do que você sobre alimentação. Eu sou profissional de educação física, eu sei mais sobre você do que atividade física e exercício. Eu sou médico especialista nessa área, eu sei mais. Então, assim, os conteúdos educativos são muito importantes. É importante essa pessoa construir habilidades, é importante ela saber como cuidar do seu diabetes, como aplicar a sua insulina, enfim, né? Só que se eu deixo isso acontecer dentro da sessão de coaching, eu perco a relação de parceria e eu retomo uma relação hierárquica. Isso faz sentido para vocês? Né? E aí o vínculo muda de novo. Então, muitas vezes a gente tem trabalhado com conteúdos educativos durante esse processo, entre as sessões, material de ensino à distância, folhetos educativos, indicação de vídeos, mas durante a conversa a gente não atua como especialista. Tá certo? Para que a gente possa oferecer e disponibilizar, ainda mais num país como o nosso, que a gente carece muito de educação, né? Disponibilizar o conhecimento adequado sobre o que ele tem que fazer, porque senão também a pessoa vai sair fazendo coisas, né? Sem sentido para o seu autocuidado. Então, a gente disponibiliza, mas a gente evita que a gente trabalhe isso dentro das sessões de coaching. Tudo bem, gente? Deu para entender um pouquinho de como é que é a abordagem? Deu? Tem dúvidas nesse momento aqui? Não? Esse é um resultado de uma pesquisa que a Hero, na Austrália, fez. Eles foram buscar em todos os cadastrados, a base que eles tinham lá, quantos dos programas de gestão em saúde tinham atividades efetivas de mudança de estilo de vida e comportamento. Então, aqui eu não estou falando só de coaching, eu estou falando de entrevista motivacional, eu estou falando de abordagens comportamentais dentro do meu programa de promoção de saúde na minha empresa, tá? Aqui é corporativo, a gente está falando. E aí, 77% das empresas que estavam nessa base disseram que sim, temos mudança de estilo de vida e comportamento, e 23 disseram que não. Desses que disseram que sim, 33 era presencial e 66 era remoto, né? E aqui a gente está falando já especificamente do coaching. As empresas que usaram coaching como intervenção tiveram uma melhora em 57% dos riscos em saúde dessa população. As que não tiveram coaching tiveram 18%. Ah, mas não teve melhora? Teve, porque tinha programa de gestão em saúde. Tinha algum outro programa, alguma outra intervenção tradicional, gerenciamento de doença crônica, facilitação de acesso à atividade física, campanhas, tinha alguma coisa. Mas olha a diferença do impacto. E aqui é uma diferença bem importante, né?
a redução dos custos com o plano de saúde, da utilização da sinistralidade. Então, as intervenções que usaram coaching tiveram uma redução de 42% nos custos e as que não utilizaram tiveram 13%. Então, a gente está começando a ter um cheirinho, né? Começando a ter dados que estão indicando para a gente que a gente está no caminho certo, de que esse pode ser um caminho transformador para a gente de efetividade nessa área. O que o coach faz? Perguntas que ajudam as pessoas a tomar decisões e fazer descobertas. O que o coaching não faz? Psicoterapia com o participante. Psicoterapia é da área da psicologia. Nem todos os coaches em saúde são psicólogos, tá? Vamos manter nosso lugar. Apoiar o participante na criação de metas efetivas. Não faz. Orientar o participante como um especialista. Faça isso ou faça aquilo. Estimular foco nas aprendizagens e não nos fracassos ou barreiras. E tomar decisões pelo participante, nós também não tomamos. Quem toma a decisão é a pessoa. Que áreas que o coaching em saúde vem acontecendo? Gerenciamento de peso, tabagismo, alimentação, sono, diabetes, gerenciamento de estresse, gerenciamento de algumas doenças crônicas, entre outras. Como é que isso acontece? Acontece através de sessões de conversa, né? Podem ser remotas na web ou presencial. Entre as sessões agendadas, a gente tem sempre um contato com esse indivíduo. Esse contato pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser, se você tiver uma plataforma de educação à distância ou alguma tecnologia que te ajude a apoiar esse processo, você conversa com ele na plataforma e por aí vai. As sessões, regra geral, duram entre 30 e 60 minutos. Os programas têm de 8 a 12 sessões, né? A gente está trabalhando para que essa pessoa faça melhores escolhas, tome melhores decisões no seu dia a dia e construa um projeto pessoal de saúde, tá? Como que é esse processo? A gente primeiro ajuda essa pessoa a fazer uma fotografia. A gente vai fazer um pouquinho disso aqui, tá bom? A gente ajuda essa pessoa a fazer uma fotografia. Onde é que eu tô, né? Como é que eu estou em relação à minha atividade física? Como é que é a minha rotina de atividade física, de movimento no meu dia a dia hoje? Onde é que eu quero chegar? Quais são as minhas aspirações? Por que eu quero chegar lá? Né? Um ponto de partida e a visão de futuro. Aí a gente começa a trabalhar na construção. Aí a gente vai para mão na massa. Vamos experimentar, vamos ver o que funciona, o que não funciona. Eu não gosto de atividade física, eu nunca fiz. Vamos fazer aula experimental. O que você acha que você pode experimentar? Eu tive uma pessoa uma vez que não queria fazer nada, e daí um dia ela falou assim, tá bom, eu vou então caminhar no Parque Vila Lobos. Essa vai ser minha meta, eu vou caminhar uma vez na semana que vem no Parque Vila Lobos. E essa pessoa voltou para mim na outra semana e passou 10 minutos na sessão falando das orquídeas, do orquidário do Parque Vila Lobos. E ela ficou tão empolgada com o orquidário que o orquidário acabou sendo uma razão para que ela saísse de casa com mais frequência e fosse ao parque e fizesse uma caminhada, porque ela era apaixonada pelas orquídeas. Então, ela achou uma outra razão que fizesse ela se mobilizar e ir para lá. Né? Como é que é isso? Quais são as barreiras que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, quais são as soluções que eu posso criar, quais são as crenças e valores que eu tenho que me limitam, que não me deixam crescer, como é que eu posso olhar para eles e revê-los, me questionar o que está acontecendo. E aí, quando a gente vai para a fase final do processo, a gente está trabalhando a manutenção, né? O projeto de sustentabilidade disso. Quando a gente trabalha a cessação de um hábito, a gente constrói uma estratégia de manejo de recaídas. O que vai acontecer? Quais são as principais situações de risco para eu recair? A pessoa responde, essa. Beleza, para cada situação de risco de recair, 2 estratégias. Vamos construir 2 estratégias que você acha que você pode fazer quando você estiver exposto a essa situação de risco. E isso vai aumentando a chance dessa pessoa não recair. A gente planeja a manutenção e a gente, eventualmente, faz acompanhamento pós-coaching depois do projeto. 6 meses, 12 meses. Como é que é isso? Para que isso aconteça, a gente tem um perfil profissional, a gente tem um perfil de atendimento. E uma das principais qualidades e competências é a escuta. Né? Não tem como eu trabalhar sob a perspectiva do outro se eu não der a escuta. Se eu não der a escuta, eu estou trabalhando na minha perspectiva, não na do outro. Tá? O não julgamento. Né? Então, não importa o que essa pessoa me diga, eu não vou criar rótulos, estereótipos ou julgamentos, porque essa é a realidade dela, essa é a limitação dela.
Não existe, nessa perspectiva, paciente preguiçoso, por exemplo. Né? O que faz essa pessoa não ir? Por que ela não está conseguindo se comprometer? Onde é que ela está que está essa dificuldade que a gente vai trabalhar juntos para superar essa dificuldade? Né? Empatia, né? Tudo isso está junto. Eu ser capaz de me colocar no lugar do outro, eu ser capaz de simplesmente estar lá. Ontem a gente estava num curso, num momento, e a gente estava discutindo justamente o quanto que o silêncio, às vezes, ele é produtor ele é muito produtivo, né? Quando a gente faz uma pergunta e cala-se um silêncio, há uma produção incrível ali dentro. Né? Porque, no mínimo, a gente entrou numa reflexão profunda que vai fazer, talvez, a gente encontrar uma saída que a gente não tinha visto antes. Mas quando a gente está na matraca o tempo inteiro, não dá, né? Às vezes a gente não encontra. Então, essa escuta empática, muitas vezes, é estar junto, é falar de volta para você aquilo que você me falou. E aí você escuta o que você me falou em outra voz e fala assim, oi? Mas eu falei isso mesmo? Não, mas não é isso que eu quis dizer. Né? Então, aí você vai tendo espaços para essa descoberta. E isso acontece, né? Uma das grandes competências chaves do coaching são as perguntas. E aí eu vou ler um texto que eu trouxe para vocês, que é curto, que fala da importância das perguntas em coaching. Perguntas têm o poder de provocar a reflexão, criar respostas que acreditamos e nos motivar para agir em nossas ideias. Perguntar nos move da aceitação passiva do que os outros falam ou de ficar preso nas circunstâncias do presente para agressivamente aplicar a nossa habilidade criativa na solução do problema. Eu não lhe digo o que fazer, eu estou te perguntando o que você vai fazer. E aí você vai ter que ter um recurso interno para se mobilizar e dizer o que você vai fazer. Tá certo? É outro lugar. Perguntas também redefinem relacionamentos entre as pessoas. Quando estou aconselhando, mentorando ou sendo consultor, eu sou o especialista. Meu papel me faz superior a você, pelo menos no conhecimento. Mas quando estou perguntando por suas ideias, eu sou um par. Eu estou do teu lado. O que você acha a respeito disso? Perguntas honram você como uma pessoa e comunicam seu valor como um igual. E é por isso que a pergunta ela é tão importante. E a pergunta no coaching é a pergunta aberta, é a pergunta que vai trazer a história, é a pergunta que vai dar a oportunidade da reflexão. Né? Então, essas são as principais competências desse processo. Do que a gente está falando aqui? De um processo de facilitação de aprendizagem e de alcance de resultados. A gente vai começar despertando consciência, a gente vai desenhar ações, a gente vai planejar, estabelecer metas e a gente vai gerenciar o progresso e as responsabilidades, com a diferença de que cada um está no piloto do seu processo. Né? Tudo bem, gente? Essa fala toda faz sentido para vocês? Faz? Então tá bom. Ressoa aí? Tá bom. E aí, por onde que a gente começa o cuidado? Profissionais de saúde. A gente tem alguém da área de administração aqui ou é só saúde mesmo? Só saúde. Por onde a gente começa o cuidado? Profissionais de saúde. Na gente mesmo! Então é isso. Eu vou distribuir para vocês uma roda da vida. Quem puder ajudar, a Dulce está com as folhas. Acho que passa um bloco e as pessoas vão passando, né, Du? Tem lápis também. E aí eu vou convidar cada um de vocês para a gente mexer um pouquinho para dentro. Por essa vocês não esperavam, né? Estava fácil até agora. É um convite, tá bom? Você aceita o convite se você quiser. E quem estiver assistindo remoto e não estiver aqui, abre uma folha de Word, abre lá uma folha de Word e daí escreve alimentação saudável, escreve na outra linha movimento, na outra saúde emocional, na outra relacionamentos e na outra espiritualidade, na sua folha de Word, tá? E aí você vai poder fazer aí da onde você está, se você quiser. Acho que não chegou aqui. Acho que não chegou aqui ainda. Então, essa ferramenta, ela chama roda da vida. A roda da vida é usada
desde antes de Cristo. As origens da roda da vida estão no budismo, né, nessas práticas orientais, e tem várias representações. E a gente está usando a roda da vida para a gente ter uma ferramenta que traga a gente um pouco mais para o concreto. Tá? O convite é a gente trazer a nossa vida para o concreto. Para cada área, você vai dar uma nota de satisfação e uma nota de confiança. O que é satisfação? Quanto eu estou satisfeito com a minha saúde física hoje, 10 de março de 2017. A minha saúde física são os meus exames clínicos, se eu tenho alguma doença crônica e ela está controlada ou não, enfim, meu check-up, estou fazendo check-up, não estou. Como é que está a sua saúde física? Quanto que você está satisfeito com a sua saúde física? E aí, se a sua nota for 1, você está muito insatisfeito, você vai pintar só o primeiro. Se a nota for 2 ou 3, você vai pintar o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Essa é a roda pintada. A gente vai do centro para a periferia. Então, eu estou mais ou menos satisfeito com a minha saúde física. E a outra pergunta em relação à saúde física é: quanto que eu confio em mim mesmo que eu sou capaz de mudar isso? Que eu sou capaz de mudar a minha saúde física? Eu confio nada, eu confio médio, eu confio muito. Dúvidas? A gente vai fazer isso para cada item, tá bom? Então, saúde física é a minha saúde check-up, controles médicos, enfim. Alimentação saudável, a gente está falando de como a gente se alimenta no dia a dia. Movimento, a gente está falando de atividade física e exercício, mas não somente. O quanto que eu consigo incluir movimento no meu dia a dia, o quanto que eu troco a escada rolante pela escada normal, o quanto que eu consigo caminhar nos meus intervalos, eu atendo o telefone em pé, eu vou passear com o cachorro, eu faço jardinagem, eu faço faxina, movimento na minha vida, tá? A minha saúde emocional está relacionada principalmente ao meu gerenciamento de estresse, mas também como é que estão as minhas emoções, como é que está o meu nível de ansiedade. Vocês não vão contar para ninguém, tá bom? Esse é um exercício individual de vocês, tá? Pode ser honesto, por favor. Os meus relacionamentos, não só no âmbito familiar, no âmbito conjugal, mas também amigos, trabalho, como é que estão os meus relacionamentos? Estou satisfeito, não estou? E a minha espiritualidade, gente, ela não está relacionada à religião. Ela está relacionada ao quanto que eu sinto que eu tenho propósito na vida, que a vida tem significado e sentido para mim. Tá? Dúvidas? Não? Então vamos fazer um tempinho para vocês preencherem. Sempre do centro para a periferia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, me chama. Quem está fazendo online, quem está assistindo remoto, você pôs uma coisa em cada linha, embaixo de cada um você escreve satisfação, dá uma nota de 1 a 5. Confiança, uma nota de 1 a 5. E aí você vai ter uma ideia de como é que você está nas áreas. Não adianta colar, tá? É a sua roda.
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, levanta a mão que eu vou aí, tá? Não tem bom nem mal, é simplesmente a fotografia da realidade. É como é. É aquela expressão, é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje, amanhã pode ser diferente. Como é que tá? Falta muito? A gente vai fazer só um aquecimento desse exercício, tá bom? Esse exercício tem vários desdobramentos, mas a ideia aqui é a gente só fazer um aquecimento, uma sensibilização. Então, assim, quem terminou de fazer a sua roda, olha um pouquinho para a sua roda agora, daquele lugar de silêncio, né, de você com você mesmo, e pergunta para você, o que eu aprendi sobre mim mesmo respondendo essa roda? O que eu descobri? E daí faz algumas anotações para você. Descobri equilíbrios, desequilíbrios, tomei um susto com algumas coisas que eu não estou dando a devida atenção, talvez eu devesse olhar mais para isso. Estou feliz que eu estou assim nessa área, enfim. Qualquer aprendizagem que você tenha sobre você mesmo, que você descobriu ao preencher a roda. Na folha seguinte tem um espaço para vocês escreverem. Desculpa, eu não falei, acho que na folhinha seguinte tem um espacinho lá para as aprendizagens da roda. Alguém de vocês gostaria de compartilhar? Não precisa, só se alguém quiser. Como é que foi fazer o exercício para você? Silêncio bom esse. Traz para mim o microfone aqui. Por favor, obrigada. Esse silêncio é o silêncio produtivo. Então, eu acho que por conhecer a roda da vida, eu estava falando para ela que eu fico fazendo isso muito na minha cabeça. Então, eu não tive nenhum susto, mas ao mesmo tempo, como é diferente quando você olha e fala, puxa, eu sei disso, então não tive susto, o que piora muito mais, né? Se eu sei por que eu não faço. E uma coisa importante é você descobrir, além dos desequilíbrios, os pontos que são de sustentação, né? Então, se você tem fatores que te apoiam, buscar, acho que essa rede de ajuda para favorecer. Então, às vezes você tem alguma mochilinha ali que você podia estar usando e a gente não usa, né? Então, usar um pouco mais. O que você já tem de ponto forte ou de que está bom, se apegar ou usar aquilo a seu favor. Então, isso aqui ajudou. Foi legal rever. Muito bom. Que bom, obrigada. Eu queria te parabenizar porque achei um sucesso a apresentação.
Achei ótima, porque assim, você dá uma abordagem de respeito ao ser humano, aquilo que ele é, aquilo que ele entende, e a questão da escutativa, e dele estabelecer as metas, aquilo que é possível de levar ele a essa reflexão, e não trazer um comando, um pacote pronto, porque as pessoas não são assim, elas são seres humanos, né? Então, na hora que você estava falando, eu fiquei refletindo, pensando, realmente, você vai numa nutricionista, ela te dá um pacote pronto de produtos caríssimos, você vai lá, se compra por um mês, depois você não compra mais nada. Ela não perguntou se você podia, se você não podia, né? O que você pode começar fazendo, né? Então, assim, olha, achei fantástico. Acho que só dá resultado realmente quando a gente toma o controle da nossa própria vida e vê realmente os nossos limites. Então, é um trabalho de coaching mesmo, né? Porque você está levando a pessoa a fazer essa reflexão e ela responder as perguntas, né? Então, parabéns. Que bom, obrigada. Só para complementar, um susto sim, que a gente leva é quando a gente, não sei se a gente, mas você terceiriza a culpa e o coaching faz você perceber, na verdade, você está se auto-sabotando. Então, isso é importante também. São aprendizagens sobre a gente mesmo, né? É um processo inteiro de aprender sobre mim mesmo. Né? Obrigada. O que eu queria provocar vocês? Bom, primeiro, somando um pouco em relação ao que você falou, né? É legal eu olhar para essa roda agora e olhar um pouquinho as áreas de alavanca. Né? O que são áreas de alavanca? São áreas em que eu nem estou lá embaixo e nem estou lá em cima. Essas, normalmente, são as primeiras áreas que são mais legais para eu começar a trabalhar comigo, porque elas estão mais próximas da minha realidade e as mudanças que eu vou ter que começar a fazer são menores. Né? Tem um pesquisador em Stanford que chama de baby steps. A gente tem que fazer pequenas mudanças próximas da nossa realidade cotidiana a cada dia para que a gente possa fazer grandes transformações sustentáveis. Tá? Então, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Tá? Muito bem. Eu queria convidar vocês, agora eu vou fazer uma provocação, que é uma sensibilização para vocês fazerem depois, quando vocês forem embora. Amanhã, né, dormiu com barulho e tudo mais. Mas é assim, a partir do momento que eu olho a minha roda da vida, e essa é uma roda da vida limitada, tá certo? Talvez tenham outras dimensões da vida que você queira colocar aí. Você pode fazer sua avaliação de outras dimensões. A partir do momento que eu olho a minha roda da vida, que eu paro para pensar em como é que eu estou com o meu autocuidado, com a minha autogestão em saúde, o convite é: quando eu olho pela janela, qual é a melhor versão de mim mesmo que eu desejo? Qual é a melhor versão de mim mesmo relacionada ao meu saúde, ao meu bem-estar, que eu vejo? Para que a gente possa construir uma declaração de visão. Qual que é a importância de uma declaração de visão de bem-estar? Alguém aqui muda de comportamento para ter mais saúde? Honestamente. A razão da mudança de comportamento é ter mais saúde? O que vocês acham? Fala. Sobreviver. E o que você quer fazer sobrevivendo? Por que você quer sobreviver? E o que... Isso. Terminar projetos, terminar coisas, realizar sonhos. É por isso que a gente muda. Então, se a gente não souber quais são os nossos sonhos, os nossos projetos, não adianta. A gente precisa sair daquele nível de eu tenho que melhorar minha saúde e o meu bem-estar. Não resolve. O que eu vou fazer da minha vida com mais saúde e mais bem-estar? Né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer viagens, eu vou brincar com os meus netos, eu vou fazer grandes projetos de trabalho, porque eu adoro trabalhar e eu preciso ter energia, disposição para isso. O que eu vou fazer com mais saúde? Esse é o olhar da declaração de visão. Quando eu me vejo no meu melhor bem-estar, o que eu estou fazendo regularmente que deixa a minha vida encantadora? Que eu vou ter paz na minha vida. Porque é daquele jeito que eu quero viver. Tá? Essa é uma provocação para que vocês tentem construir a declaração de visão de vocês depois que a gente encerrar. Eu vou compartilhar um vídeo de 10 minutos para a gente aprofundar essa sensibilização da declaração de visão. Depois eu compartilho com vocês algumas declarações de visão de pacientes.
Tá bom? Esse é o chat da visão remota, de quem está assistindo de fora, é? Tem uns comentários. Maya Angelou once said, "A solitary fantasy can transform a million realities." What dream or vision do you want to turn into reality? I always wanted to go into business for myself. I could be a consultant. I'm going to go gluten-free right after I eat that last piece of chocolate cake. You know, one day I'm going to stand up to that crabby boss. I look good on paper. I should feel great. I just know there's more. You know it because you feel it. You lie awake at night. You talk about your dreams with your partner and your friends, but more often than not, you continue to do those same behaviors that keep you from making the change. You ask yourself, how can I make it happen? Research shows the odds against you making a change in your life, 9 to 1. 9 to 1, even if you're facing a life-threatening illness. But let me show you how to beat those odds. You can live the life you desire. It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it, and then you must graciously ask and train your brain to help you execute your vision. So how do we see our vision? Through a picture. A picture can create movements. A picture can unite nations. A picture can pull at your heart and fill you with a deep desire to do something. At Roche Pharmaceutical, the president asked us to create a picture of his vision. Prior to having one, less than 40% of the employees understood the company's vision and strategy. After seeing this picture, 96% understood it. And 84% understood how what they did every day aligned to that picture. So how can you use a picture to get what you want? By simply drawing one. You don't have to be an artist or know how to draw. As naive as your drawings might be, when you draw where you are, your current state, and where you want to be, your desired new reality, suddenly you have a roadmap for change. So what is your current state? Well, let's say you're Joe. Joe has a good job. Joe has a lovely wife, Amy. Joe makes good money, but like many of us, Joe wants more from life. And he'd like to get rid of a couple of things. Maybe that intense workload. Maybe that negative boss. Maybe Joe has a higher purpose. He's just not sure how to get there. So now, Joe's current state is visual. We remember things better when they're attached to a picture. 65% better, to be exact. So now, let's imagine that Joe wants to change something in his current state. He wants to build that desired new reality that he dreams about. In order for Joe to freely dream, he must first trick his brain. Because the left side of your brain, as you know, houses the critic, who is forever trying to keep you safe from harm. Make sure you don't do anything dangerous or stupid. So let's have Joe tell the critic that he's just going to use his imagination. Using your imagination activates the right side of your brain.
which makes you creative and filled with possibility. So now let's dream Joe's new life. In the best case scenario, 1 year from today, what is Joe's life like? Hey, Joe has a new job. Hooray. Joe has a new boss, himself. Joe has a couple of great collaborators, and Joe is just bursting with creativity and ideas and all of those things we dream about, connections and purpose and freedom and love. Now, I'm drawing this picture as a favor to Joe today, but in real life, he'd have to draw his own picture because he can't afford me. Actually, because you get the most power when you paint your own picture. So now Joe has his drawing, so now he's got to soak it in. He has to fill it with color. He has to fill it with emotion. He has to get inside of it, as if he's on the inside looking out. Your brain actually emits serotonin and oxytocin when you draw and dream. So you feel happy, capable, creative. You feel cool. So now we have Joe's current state and Joe's desired new reality. So how can Joe get from here to there in just 3 bold steps? 3 bold steps. If I knew how to get from here to there in 3 bold steps, I would have done it 25 years ago when I had a mullet. Here's where the magic begins. Your brain knows you. It's cataloged everything you've ever seen, heard, experienced, real or imagined. You just have to ask it to put the pieces together for you. It's as simple as that. We live in a 3-dimensional world, but the light falls on the retina in a 2-dimensional fashion, and the brain, it has to cope with it. So how does it deal with this extra dimension? It guesses. It guesses. And just as it can guess where your cup of coffee is when it goes to pick it up, it can correctly guess what the 3 bold steps are that you should take. All you have to do is look at your picture and then close your eyes. This allows the brain to recycle what it sees and reconstruct it, add to it everything you've ever seen, heard, experienced, or fantasized about. And then it will serve you up with the best possible solution. If you just relax and you ask it, now what's the boldest thing I could do to get from here to there? Boom, immediately it will tell you. See it? Believe it. Act on it. Now the danger is, if any of those 3 bold steps are too scary, this instinctual, rational side of your brain is going to try to talk you out of this. Oh, no. I don't want to do that. Oh, that desk, it's not too small. My legs aren't cramped under there. Oh, $20,000 a year. Oh, that's a decent salary. Oh, that boss, he's not that mean to me. You know what? I'm just going to stay right here. I feel really comfortable here. So how can you get yourself to do the boldest thing? By drawing the most compelling picture. So when you look here, you're in pain. It hurts. And when you're here, you're ecstatic. It's fantastic. You're already living inside that connected and free life you drew. So every day you get up, you soak in your picture, you step into the possibility, and this is the most important part, you act on it. You do one small thing. You call up that friend you know who started her own business. You ask her, how'd you do it? You ask Amy, will you support me in my vision? You go to your boss and you ask him for a raise. And you become that one person out of 10 to make change happen.
Now, I put this template on your chair so that you could do for yourself what I just did for Joe. You've seen some fantastic ideas today that have inspired your dream. I dare you to draw that dream into that template. I double dare you to choose a symbol in your drawing that represents that desired new reality. Take a picture of it with your phone and send it to us at TEDx Rainier. Maya Angelou said, "A solitary fantasy can transform a million realities. Just 3 bold steps can transform one reality, yours." Thank you. Então, a provocação para vocês agora é um pouquinho de dormir com esse barulho, né? E começar a pensar qual que é a sua visão, né? Onde é que está o seu melhor bem-estar? Obrigada. Onde é que está o seu melhor bem-estar, né? Como é que eu faço isso? Eu não sei se tem alguém respondendo o chat, mas se quiser copiar o link do vídeo e pôr lá, porque acho que teve gente no meio que pediu para pôr o vídeo de novo, copia o link e disponibiliza, que aí as pessoas já acessam na hora que elas quiserem. Se você puder voltar para a apresentação, eu te agradeço. Obrigada. Como é que foi ver o vídeo? Bacana, não é? Aí o meu convite para vocês é assim, cada um tem um canal de aprendizagem diferente, né? Assim, tem gente que desenha, tem gente que escreve, tem gente que fala bem. Então, use o seu canal. Você quer gravar no seu celular uma gravação de voz do que está vindo na sua cabeça, fazer um download ali, grava. Depois transcreve. Tópicos, põe tópicos e depois você vai voltando nisso. A visão é uma construção, ela não é uma coisa que você vai conseguir fazer pum. E ela é uma coisa viva, porque a vida é dinâmica, a vida é orgânica. De repente, você fez uma visão de bem-estar e aconteceu alguma coisa na sua vida que fez uma guinada. E aí você fala assim, não, mas a partir de agora aquilo não faz tanto sentido. Então vamos olhar para onde que vai. E lembra que a saúde tem a ver com a flexibilidade, né? Não com a rigidez. Então, era um pouco dessa intenção, dessa provocação para vocês. Agora eu vou compartilhar 3 declarações de visão que são belíssimas, de processos de clientes nossos, de pacientes. Declaro ser depois desse processo de imaginar, de fazer tópicos, de desenhar, de gravar, a gente acaba construindo um parágrafo da minha declaração de visão escrito no presente, no tempo presente, como se fosse agora e em primeira pessoa, tá? Declaro ser um homem livre de condicionamentos, de vícios e de pessoas. Sou uma pessoa saudável, tranquila, equilibrada e bem disposta. Amo minha vida e cada momento do meu dia. Aonde estou, me sinto bem e não permaneço em situações, sejam elas quais forem, que me causem prejuízo de espécie alguma. Me relaciono com as pessoas sadias e que tenham afinidades comigo. Não tento manipular, nem me deixo manipular. Contemplo a vida sem querer controlá-la. Todas as minhas ações denotam saúde e geram bem-estar, tanto para mim como para as pessoas que me cercam. Meus pensamentos e ações melhoram minha qualidade de vida em todos os aspectos. Sou feliz, próspero, em paz e saudável em todos os sentidos. Essa pessoa fez um processo de cessação de tabagismo. Eu faço... Aí, cada um tem um jeito, né? Aquela lá parece uma poesia do José Luiz Borges, né? A gente fica até emocionado. Cada um tem um jeito. Na declaração não precisa ser uma poesia. Eu faço atividade física regularmente, com gosto, me alimento de forma saudável, sem deixar o prazer em comer de lado, comer bem de lado. Tenho um corpo legal e tenho satisfação em cuidar dele. E conduzo minha saúde para uma velhice agradável. Mais simples, bacana, foi o jeito de se comprometer. Eu acordo bem disposta após uma noite bem dormida, sem tosse. Estou cheirosa e vou andando para o trabalho sem me cansar. Trabalho mais feliz e sem interrupções, sendo mais produtiva. Converso com as pessoas sem me preocupar com meu hálito. Meus dentes estão brancos e meus dedos também estão limpos. Vou para a natação e consigo fazer todos os exercícios junto com os outros e volto para casa caminhando. As roupas do meu filho estão cheirosas e a minha casa está cheirosa.
Estou mais viva e mais disposta, com mais esperança de viver e acompanhar o nascimento e crescimento de meus netos. Então, vejam que a declaração de visão, ela traz para a gente uma concretude do nosso desejo de mudança. Não é uma coisa abstrata, saúde, qualidade de vida, bem-estar é abstrato, é intangível. Isso aqui é tangível, é concreto, né? E me move em direção a isso. Esse é o convite, tá bom? Para vocês fazerem cada um a declaração de visão de vocês. E aí, como é que eu começo a mudar, Dani? Começa a experimentar. Não tem caminho certo, cada caminho é individual e cada caminho é muito particular, né? E eu gosto muito dessa tirinha, mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? As escolhas. Não tem jeito, com cada escolha que eu faço eu aprendo. A questão é tomar a decisão de aprender com aquilo que acontece comigo ou de sofrer com aquilo que acontece comigo. Essa é uma escolha que a gente faz diariamente. Se você quer ficar na sofrência, vai ser muito difícil. Se você aceitar o convite da vida para aprendizagem, talvez você ande de uma outra forma. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero poder contribuir com, pelo menos, o movimento interno de cada pessoa que ouviu. E a gente tem o desejo muito forte de que essa abordagem em saúde, que a gente entende como uma abordagem mais humanizada, mais centrada no indivíduo, cresça cada vez mais, para que a gente possa cuidar das pessoas de um outro lugar, né? Como mesmo vocês disseram. Não sei se tem perguntas, estou disponível, agradeço demais a oportunidade de estar aqui e compartilhar o meu trabalho, que eu gosto tanto, que eu tenho tanto amor com vocês. Obrigada, professora. Daniela, se tiver tempo, talvez poderia falar um pouquinho da experiência de vocês lá no Hospital Oswaldo Cruz, ou não sei. O Hospital Oswaldo Cruz ele tem um programa de bem-estar para os colaboradores, que é um programa premiado. Em 2016, ele ficou entre os 3 melhores programas do mundo para a sua categoria. Ele é um projeto que acontece há 10 anos, né? É um trabalho árduo de toda a equipe que está lá, no Centro de Atenção à Saúde e Segurança do Colaborador. E ele é um trabalho bastante abrangente. Dentro desse trabalho, tem 2 pessoas que atendem em abordagens comportamentais lá dentro, mas isso é só uma parte. O hospital tem o Centro de Atenção à Saúde do Colaborador, existe dentro do hospital, funciona como um ambulatório, então tem vários profissionais atendendo os colaboradores nas diversas necessidades, e tem esse acolhimento da abordagem comportamental mais humanizada. É um programa bastante sistematizado, com vários indicadores, com acompanhamento das contas de saúde, enfim. Eu posso falar um pouquinho, mas eu acho até que se houver uma oportunidade, alguém do próprio CASC pode vir contar detalhadamente aí dos resultados do programa, né? De 2011 a 2014, o hospital fez um saving financeiro muito grande com a gestão de saúde dos funcionários e teve um reconhecimento bem bacana por isso, né? Não sei se alguém quiser fazer perguntas. A nossa área que eu atuo e a doutora Dulce atua é uma área nova no hospital, a gente tem cerca de 1 ano, e ele é um núcleo de gestão de saúde populacional que surgiu dentro do hospital justamente pela experiência de sucesso interna do programa Bem-Estar. Então, o hospital entendeu que aprendemos aqui dentro, pilotamos aqui dentro e agora a gente pode oferecer isso para o mercado. Então, a gente vem trabalhando na sistematização desse projeto para o hospital atender externamente, tanto pessoas quanto organizações. Pergunta no chat? Como iniciar a motivação do colaborador? Essa é uma pergunta bem desafiadora, mas a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é assim, envolvê-lo no processo. Escutando ele, eu acho que é o primeiro passo, né? Lógico que a gente tem diversas estratégias. O programa Bem-Estar do hospital, ele pontua para o programa de bônus, de participação dos lucros no fim do ano. Então, esse é um incentivo real que o hospital dá para a gente
também construir um potencial de aderência aos programas maior. Mas eu acho que a primeira e mais importante questão para você trabalhar a motivação é você escutar as pessoas, e escutar honestamente, né? E também dizer para as pessoas daquilo que você pode, porque às vezes algumas organizações têm medo de escutar os colaboradores e os colaboradores trazerem coisas que você não vai conseguir resolver, né? Não dá esse receio? Ok, você está me trazendo uma necessidade que hoje eu, enquanto organização, não consigo resolver, mas a tua necessidade está aqui e a gente, ao longo do tempo, vai tentar cuidar dela. E aquilo que a gente puder dar conta e começar a produzir ações, programas, intervenções, a gente vai cuidar. Eu entendo que a motivação começa pela escuta, porque eu supor o que o outro quer ou o que eu acho melhor para o outro, a gente já tem uma chance de erro aí bem grande, né? Não sei se está bem respondida aí. Tem outra? Você faz esse programa externo? Se sim, passa o contato para avaliação de custo para apoio. O hospital, sim, tem um programa de gestão de saúde populacional oferecido para o mercado. Pode entrar em contato com o meu e-mail, que eu faço a ponte com o nosso gestor, para que a gente atenda vocês nas necessidades aí de cada um. Fala, Dulce. De curso, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele tem uma instituição de ensino dentro do hospital e uma faculdade de educação em saúde. Já desde o ano passado, a gente estruturou um curso de extensão de formação em coaching em saúde. A gente formou uma turma no semestre passado, a segunda turma está com as inscrições abertas, começa dia 31 de março, quem quiser. Eu sou suspeita para falar desse curso. Ele é um curso que está super bonito, ele tem 100 horas de duração, são 4 meses de formação. É um curso muito baseado em andragogia, aprendizagem do adulto, aprendizagem a partir da prática. A ideia é que a gente desenvolva as competências de coaching, que as pessoas que passem pelo curso consigam pensar protocolos ajustados às suas realidades de trabalho, né? A gente não está entregando no curso nenhum protocolo fechado de coaching, porque a gente não acredita nisso. Cada realidade vai ter que se estruturar da maneira como a sua cultura funciona e como você, enquanto profissional, atua. As pessoas passam durante o curso por um processo de auto-coaching e elas têm um atendimento de uma pessoa durante os 4 meses com supervisão. Então, ele é um curso muito rico, porque além das abordagens teóricas que a gente tem um trabalho formativo grande, né? E está lá disponível também, abertas as inscrições para a próxima turma, aí, 2017. Bem, acho que não mais perguntas. Daniela, a gente queria passar esse singelo certificado de agradecimento pela excelência do tema. Acho que esse tema vai voltar mais vezes, que é importante, é fundamental para um programa de qualidade que se preze, né, avançar na melhoria das condições, né, de saúde dos seus trabalhadores, né, do bem-estar dos seus trabalhadores. Espero que a gente tenha oportunidade de continuar essa troca lá com vocês, que tem já esse projeto há tanto tempo e com tanto êxito. A gente queria... Vamos lá. A gente queria agradecer a presença de todos. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Daniela pela... Obrigada, gente. Pela excelência da palestra. Maravilhosa. Tá? O material ela já deixou disponível para todo mundo, tá certo? Está no link do CQH. Vai colocar no site ainda hoje, está garantindo aqui o Genival, e fica à disposição de todos nós consultarmos e aprendermos um pouco, tá bom? Agradeço a presença de todos. Tem um café sendo oferecido na sala ao lado. Obrigado, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Ai, que bom. Que bom. Fico feliz. If I had to choose one day to last my whole life through, it would surely be that Sunday, the day that I met you. Newborn whippoorwill were calling from the hill. Summer was a-coming in, but fast. Lots of daffodils
was showing off their skin, nodding all together. I could almost hear them whisper, go on, kiss him, go on and kiss him. If I had to choose one more